Olá, hoje a gente vai mergulhar num texto antigo que, à primeira vista, parece só uma lista de regras bem específicas, né? Uhum. E a gente está falando do capítulo 8 do livro de Números. E para guiar a gente, temos duas bíblias de estudo, a Holman e a Nova Almeida atualizada, que são ótimas porque vêm com muitas notas e comentários. Sim, que ajudam a dar contexto. Exato. E a nossa missão aqui é tentar entender a lógica por trás de rituais e da organização de um povo, assim, no meio do deserto. Exatamente. Não é só sobre regras, é quase uma engenharia social e espiritual. Boa. É um vislumbre fascinante de como eles estruturavam as responsabilidades sagradas, sabe? Sim. Desde acender uma luz até dedicar uma tribo inteira para uma função. Ok, vamos lá então. Começando pelo começo, que parece a parte mais simples. Versículos 1 a 4. Certo. Deus fala para Moisés, diga a Arão que quando ele acender as 7 lâmpadas do candeabro, elas devem iluminar o espaço à sua frente. Parece bem direto. Parece. Mas aí o texto dá uns detalhes que me chamam a atenção. Diz que o candeabro era todo de ouro batido. Uma peça única. Isso, uma peça única, da base às flores. E feito, olha só, exatamente conforme o modelo que Deus tinha mostrado. Peraí, isso já não soa como uma luminária qualquer, né? Não, de jeito nenhum. A sua intuição está certíssima. Esses detalhes são as pistas. O ouro batido já fala de um trabalho intenso de valor. Mas a chave, a grande sacada, está na direção da luz. A luz tinha uma direção específica. Tinha. E as notas da Bíblia NA ajudam muito a gente a conectar isso. Para onde essa luz estava apontada? Não era só para iluminar o ambiente. Sei. A luz brilhava direto sobre a mesa dos pães da proposição. A mesa com os 12 pães, um para cada tribo de Israel. Exatamente. Na época, a luz não era genérica, ela tinha um alvo. Um alvo muito específico. Pensa nisso como um holofote divino. A luz que simboliza a presença de Deus, iluminando constantemente os pães que simbolizam o povo. Nossa. Era uma declaração visual, sabe? 24 horas por dia. Eu estou aqui, com vocês, e a minha intenção é abençoá-los. Não era funcional, era teológico. Uau! Isso muda tudo. É uma peça de comunicação, não de decoração. Perfeito. Mas o que me deixa ainda mais intrigado é que o texto logo depois aplica esse mesmo nível de detalhe não a um objeto, mas a um grupo inteiro de pessoas. E essa é a transição fundamental do capítulo, né? A gente sai do objeto e vai para as pessoas, os levitas. E como se consagra uma tribo inteira? O processo é intenso. Metódico e intenso. A purificação deles, a partir do versículo 7, tem 3 etapas. E é bem radical. Primeiro, aspergir sobre eles a água da expiação. Uhum. Segundo, e essa parte me pegou, fazer com que raspassem todo o corpo. Sim. E terceiro, lavar as roupas. Lavar as roupas eu entendo, mas raspar o corpo inteiro, por quê? É uma ótima pergunta porque nos força a pensar fora da nossa lógica de higiene. Isso não era sobre limpeza física. Era simbólico? Totalmente. Raspar todo o pelo do corpo era um símbolo de remoção completa de qualquer impureza. Era tipo se livrar de uma pele antiga, sabe? Um recomeço. Um reset de identidade. Exato. Eles não estavam só ficando limpos, estavam sendo redefinidos. Deixavam de ser homens comuns para se tornarem homens consagrados. Um renascimento simbólico. E depois disso tudo, ainda vem as ofertas. 2 novilhos. Sim, para completar o quadro, a purificação física e simbólica é seguida pela espiritual. Um para o pecado, outro como holocausto. Isso. A oferta pelo pecado lida com o passado, com as falhas. E o holocausto, que era uma oferta toda queimada, simbolizava a entrega total, o futuro. Então eles estavam perdoados do passado e consagrados para o futuro. Estavam prontos. Ritualisticamente, sim, prontos. E tudo isso não acontece escondido, né? O texto diz que eles são apresentados diante de toda a congregação de Israel. E aí vem outra cena forte. O povo põe as mãos sobre a cabeça dos levitas. O que está acontecendo ali? É tipo uma bênção coletiva? É mais do que uma bênção, é um ato de transferência e identificação. Transferência? É.
A imposição de mãos, nesse contexto, significa eles nos representam. A comunidade inteira está simbolicamente se identificando com eles e transferindo uma responsabilidade que era de todo mundo, e é aqui que a gente chega no coração do capítulo. Ok, mas que responsabilidade era essa? Por que uma tribo inteira precisava assumir algo em nome de todos? Essa é a chave. Não foi uma decisão aleatória, foi a resolução de uma dívida sagrada que vinha lá do Êxodo. Lembra da 10ª praga no Egito? Claro, a morte dos primogênitos. E os primogênitos de Israel foram poupados. Naquele momento, Deus declarou que todo primogênito em Israel pertencia a ele. Certo. Então, teoricamente, o primeiro filho de cada família deveria ser dedicado ao serviço no tabernáculo. Exatamente. Agora imagina a logística disso. Seria um caos. Nossa, impraticável. Totalmente. Gente de todas as tribos, com preparos diferentes. Então Deus institui um sistema de representação genial. Ele diz basicamente, em vez de me darem cada um dos seus primogênitos, me deem uma tribo inteira para fazer esse trabalho. Ah, então os levitas se tornam os substitutos. A tribo de Levi paga a dívida sagrada de todas as outras 11. É precisamente isso. E a imposição das mãos era o povo dizendo, ok, a nossa obrigação agora é de vocês. Perfeito. Os levitas se tornam uma espécie de oferta viva dados pelo povo a Deus. Isso muda completamente a percepção do trabalho deles, né? Não são meros funcionários. Com certeza. É uma carga de responsabilidade imensa e qual era exatamente o trabalho deles no dia a dia? O texto diz que eles foram dados a Arão e seus filhos, os sacerdotes, para servir na tenda do encontro. Eles eram os assistentes. Eram os assistentes, mas tinha algo a mais, né? O versículo 19 me deixou intrigado. Sim, a função de proteção. Diz que eles foram dados para fazerem expiação pelos filhos de Israel, para que não haja praga entre eles quando se aproximarem do santuário. Peraí, para que não haja praga. Eles eram tipo um escudo humano? De certa forma, sim. Um escudo espiritual. A ideia era que a santidade de Deus é tão intensa que é perigosa para quem não está preparado. Sei. Se uma pessoa comum, impura, se aproximasse demais, as consequências poderiam ser desastrosas. A tal praga. Os levitas, por estarem consagrados, podiam operar nesse espaço intermediário. Entendi. Eles cuidavam de tudo, montar, desmontar, transportar. Exato, garantindo que ninguém do povo cruzasse a linha. Eles eram os guardiões do espaço sagrado. Protegiam tanto o santuário da contaminação, quanto o povo das consequências da santidade. Faz todo sentido. Especialmente no deserto, onde o trabalho de carregar o tabernáculo devia ser brutal. Extremamente pesado. E é por isso que o capítulo termina com algo que parece surpreendentemente moderno. O plano de carreira. Exato, com idade para começar e para se aposentar. Certo. Versículos 23 a 26. E aqui tem uma coisa que as notas apontam. Este capítulo diz que o serviço começa aos 25 anos. Mas lá no capítulo 4, a idade mencionada era 30 anos. Parece uma contradição. E aí? Boa observação. Parece, mas a maioria dos estudiosos vê isso como fases. A explicação mais comum é que o período dos 25 aos 30 anos era um tipo de programa de trainee, um estágio. Ah, então eles tinham 5 anos de treinamento prático? A gente pode inferir que sim. Eles entravam no serviço, aprendiam as funções, talvez em tarefas menos críticas, sob supervisão. E o que eles aprendiam? Não só o trabalho físico, de montar e desmontar, mas também as leis de pureza, a ordem dos objetos, quem podia tocar no quê. Era um conhecimento técnico e teológico. Entendi. E aos 30, no auge da força física, eles assumiam um serviço pesado. Isso. E a aposentadoria aos 50 anos. Que hoje parece cedo, né? Hoje sim, mas para aquele tipo de trabalho físico faz todo sentido. Carregar o santuário pelo deserto devia desgastar muito. E eles paravam de vez? Não. Essa é a parte interessante. Eles se aposentavam do serviço militante, do trabalho pesado, mas o texto diz que podiam ajudar os seus irmãos. Ah, então eles viravam uma espécie de consultores sênior. É uma ótima analogia. Passavam o conhecimento, supervisionavam os mais novos, talvez fizessem tarefas mais leves. Era um sistema que aproveitava a sabedoria dos mais velhos. Nada era desperdiçado. Uau!
Olhando para trás agora, o capítulo se abre de uma forma incrível. Pois é. A gente começa com a luz do candelabro, que não é só uma luz, é um símbolo da presença de Deus. Depois, a gente mergulha naquele ritual de purificação total dos levitas. O reset de identidade deles. Isso. Aí vem a grande revelação. Eles são os substitutos, os representantes de todas as famílias. Cumprindo a dívida dos primogênitos. E, por fim, um sistema de trabalho super organizado com treinamento, serviço ativo e até uma aposentadoria produtiva. Exato. Quando você junta todas as peças, o capítulo 8 de Números deixa de ser uma lista de regras e vira um projeto de sociedade. Sim. Ele mostra como uma comunidade se organiza em torno de suas crenças, criando sistemas práticos e simbólicos para gerenciar a relação entre o divino e o humano. É sobre criar ordem e propósito no meio do caos. O texto usa essa linguagem curiosa de que os levitas foram dados pelo povo a Deus e depois dados por Deus aos sacerdotes. Essa ideia de dar pessoas é muito forte. Muito. Isso nos leva a uma reflexão. O que significa para uma comunidade hoje separar e apoiar um grupo de pessoas para um propósito maior. E como essa ideia de representação de um grupo agir em nome de todos ainda aparece na nossa sociedade, talvez em formas que a gente nem percebe.